Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra para os novos convertidos. Hoje nós estamos no nosso segundo vídeo e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Semana passada nós trouxemos uma palavra sobre a salvação, no vídeo anterior. E agora no segundo vídeo, que é a segunda parte, nós vamos falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e mostrar a sua importância, não só para o novo convertido, mas a importância da palavra para todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador, que são cristãos. Então nós temos a nossa Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então fica aí conosco até o final, e se você não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Se você já se inscreveu, dê o seu like, se você gostar, claro, tá bom? Mas fica conosco aí até o final, porque vai ser muito importante para os novos convertidos essa segunda parte, E nós vamos falar sobre a Bíblia. Bem, o que é a Bíblia? A Bíblia, esse livro aqui, ele é, ou ela é, a palavra de Deus. Então nós entendemos que a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Ela não é menos do que isso. Deus se revela de diversas maneiras, através da natureza, Nós sabemos que olhando para o sol, para as estrelas, para a lua, para esse universo aí diante de nós, nós sabemos que há um Criador por trás disso. Há uma pessoa inteligentíssima, que planejou e criou todo esse universo. E nos criou também. Nós somos criacionistas de convicção, com certeza, Porque a Bíblia diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós isso é fato consumado, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse primeiro passo aqui, para você, novo convertido, que está começando agora na fé, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Quer conhecer Deus conforme Ele é? Leia a Bíblia, entendeu? Aqui na palavra de Deus nós temos aqui. E essa definição é a mais comum da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela expressa a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui na palavra de Deus, entendeu? A Bíblia também, ela é a revelação da verdade à humanidade. Nesse mundo cheio de mentira, através da palavra de Deus, você conhece a verdade que Deus tem para nós aqui na sua palavra. A Bíblia também, ela mostra a realidade do pecado. A Bíblia diz, conforme nós vimos na parte 1 do primeiro vídeo, que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então a Bíblia, ela mostra a realidade do pecado. O pecado, quando entrou no mundo, ele veio com um pacote de miséria, Tudo isso aí que você está vendo, isso é resultado do pecado. Quando Satanás, lá no Jardim do Éden, induziu o casal a cometer aquela desobediência para com Deus. Ali naquela desobediência entrou o pecado. E o pecado, ele tem destruído a vida das pessoas. O pecado é um poder que tem se apoderado das pessoas e tem feito tudo isso aí que nós temos visto. O homem tem dado lugar, Então a Bíblia mostra a realidade do pecado, E a Bíblia também, ela mostra o plano de Deus para salvar a humanidade. Isso é muito importante, Você quer conhecer o plano de Deus para a humanidade, para a salvação? Está na Bíblia. Você está vendo a importância da Bíblia, Então a Bíblia mostra o plano de Deus para salvar o homem. Ela também mostra a sua plena vontade para a nossa vida. Não mostra somente o plano para salvar, mas mostra o plano que Deus tem conosco também, E a Bíblia também, isso aí é um detalhe muito importante,
A Bíblia, em hipótese alguma, ela pretende provar a existência de Deus. A Bíblia não se enrola com isso. Ela diz que Deus existe e na Bíblia a existência de Deus é um fato consumado, não tem assunto. Entendeu? A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, não. Certo? Para ela isso é um fato já consumado, Deus existe e acabou. Entendeu? Ela não tem que provar. Bem, só a minha existência é a prova de Deus, né? Que Deus existe. Bem, o autor da Bíblia é o próprio Deus. O único que pode interpretar a Bíblia de uma forma perfeita é Deus, é o Espírito Santo. Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete. Deus nos deu essa condição de interpretar, né? Cada um tem sua interpretação, né? Mas a Bíblia não é de interpretação particular, ela não é de particular interpretação. Quer dizer, nenhum homem é dono da verdade, certo? Bem, então o único intérprete real das Escrituras é o Espírito Santo. Então, quanto mais comunhão tu tem com o Espírito Santo, mais de uma forma correta você vai interpretar a Bíblia. Outro detalhe que você precisa entender, o novo convertido, vai prestando atenção, né? O tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ela é cristocêntrica. Se tirar Jesus da Bíblia, ela perde o valor. Entendeu? O valor da Bíblia está na cristocentridade de Cristo, da pessoa de Jesus. Entendeu? Ele é o centro. Segundo aqui, a inspiração plenária da Bíblia. Entenda bem, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada. Entendeu? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, deixa bem claro aqui, né? Está escrito aqui, ó. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, isso aí é um fato consumado para nós. Em 1 Pedro, 2 Pedro também 1:21, 2 Pedro 1:21, 2 Timóteo 3:16 já mostra isso, entendeu? Então ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Entendeu? Mas o diabo fala na Bíblia. Bem, aquilo que Deus não inspirou a escrever, Deus inspirou a falar. Aquilo que Deus não inspirou a falar, Ele inspirou a escrever. Então, de qualquer forma, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Disso eu não tenho dúvida, não tenha dúvida disso. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, você vai saber o que é a palavra e o que não é? Não vai saber. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Certo? Mas foi o homem que escreveu. Lógico, Deus está falando para homem, ele tem que usar homem. Se ele fosse falar para os anjos, ele ia usar os anjos. Entendeu? Então, é um detalhe que precisamos entender. Então, toda a Bíblia ela foi dada por inspiração divina e plenária. 2 Timóteo 3,16, depois você lê aí, e 2 Pedro 1:21. Entendeu? Os escritores da Bíblia, embora em culturas diferentes, idioma, lugares, época também diferentes, todos escreveram sem nenhuma contradição. Entendeu? O próprio Deus supervisionou os escritores. Entendeu? A Bíblia declara em 2 Pedro 1:21. Então, o crente e a Bíblia, a leitura e o estudo da Bíblia é o contato direto com Deus e a sua palavra. Então, quando você estuda a Bíblia, você está tendo o quê? Um contato direto com Deus. Entendeu? Então, a Bíblia ela é insubstituível na vida devocional de qualquer crente. Entenda isso. Nós vamos mais para frente, tem um vídeo só para falar sobre a sua vida devocional. Isso é muito importante, tá? Mas, então, na sua vida devocional não pode faltar a Bíblia. Ela é o alimento, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então,
a palavra de Deus ela é insubstituível na nossa vida, entendeu? A Bíblia na nossa vida ela é tão importante, tão necessária como o alimento para o nosso corpo. Jesus foi bem claro, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento, o pão, é para o corpo físico. Você pode viver sem comer? Não pode. Também você não pode viver sem um alimento espiritual, sem a palavra. Se você se deixar de lado a Bíblia, se você não se alimentar pela palavra de Deus, você vai ficar fraco espiritualmente. Então você tem que ler a Bíblia para se alimentar, para conhecer, né? E para poder também caminhar na direção que ela te dá. Porque a Bíblia é uma bússola, né? Bem, vamos ver aqui a autoridade das Escrituras. Isso significa que Deus é o autor da Bíblia, lógico, para ter autoridade. Então, a Bíblia, ela está aí para dirigir a nossa vida. A nossa fé não é uma fé cega. Entendeu? A nossa fé não é uma fé em coisa tola. A nossa fé é na palavra de Deus. Inclusive a Bíblia, ela mesma diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia, ela dirige a nossa fé e ela dirige o nosso comportamento também. Deus deixou a Bíblia na terra para dirigir o comportamento do seu povo. Não, ele se revela através da palavra e também para dirigir a nossa vida. A Bíblia é uma bênção na nossa vida, entendeu? Então a autoridade da Bíblia ela é absoluta. Nesse mundo que a gente vive de relativismo, né? Tudo é relativo, o que é para você não é para mim, essa conversa toda, na Bíblia não existe isso não. A Bíblia ela não é relativa, a Bíblia é absoluta. Então muita gente não aceita a Bíblia porque ela é absoluta e as pessoas não aceitam isso, entendeu? A Bíblia não tem meio termo, ela não é relativa, é para você, mas para mim não é isso. Não, a Bíblia não é relativa, ela é absoluta. E o absolutismo da Bíblia é necessário para a nossa vida, entendeu? Ela não tem meio termo, de jeito nenhum. Nós vamos estudando isso devagar mais para frente, certo? Bem, a Bíblia também é o padrão de referência do cristão. Isso aí é muito interessante, entendeu? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Todas as nossas ideias a respeito de Deus e conduta devem ser medidas e testadas de acordo com a Bíblia. Ela é o padrão de referência. Vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele levou esse povo para o deserto. E lá ele pegou Moisés, levou para o Monte Horebe, e lá ele deu a lei, os 10 mandamentos, e toda a lei cerimonial também, moral e cerimonial, Deus deu a ele. Ali estava toda a forma como Deus queria ser servido, porque lá no Egito o povo servia a Deus, aos deuses, do jeito deles, né? Mas então Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto, deu a lei a Moisés para que Moisés ensinasse aquele povo como ele queria ser adorado e como ele queria que o povo se conduzisse através dos mandamentos que ele deu a Moisés. Então Moisés ia ensinar o povo. Então hoje é a mesma coisa, a gente sai do mundo, quando a gente vem para a igreja, quando chegamos na igreja nós temos a Bíblia, ali tu não vai aprender o que o pastor quer, o que o líder quer, você vai aprender o que está na palavra. Na igreja você tem que aprender a Bíblia. Tem igreja que só ensina costume. Bíblia mesmo é muito pouco. Entendeu? Mas a Bíblia, ela é o nosso referencial. A Bíblia nos ensina como nós devemos viver de uma forma que agrade a Deus. Então devemos ter muito cuidado com isso, entendeu? Nunca querer servir a Deus do seu jeito, ou do jeito que você estava no mundo, ou do jeito que alguém ensine. Procure testar com a Bíblia se você está sendo ensinado de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Cuidado para você não estar entrando aí numa heresia, certo? Então, é através da Bíblia que Deus exerce o governo sobre a igreja. É através da Bíblia que Deus mostra
que Jesus é o cabeça da igreja. Não tem nenhum cabeça da igreja na terra, não. O cabeça da igreja é Jesus. Ele é o cabeça, ele é o comando da igreja. E a Bíblia é que ensina isso para a gente, entendeu? Porque ela é a autoridade. A Bíblia também ela é infalível e verdadeira, entendeu? Porque ela contém tudo que é necessário para a salvação e a vida eterna. Tudo que você quiser, entendeu? Ou que você precisa para a tua salvação, para a vida eterna e para você permanecer na presença de Deus, está tudo na palavra, entendeu? Por isso que é importante uma igreja bibliocêntrica, uma igreja que ensina a Bíblia, entendeu? Cuidado com igreja oba-oba, cuidado com igreja que só ensina costume, entendeu? Cuidado com igreja que não ensina nada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque todos nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós vamos ser sempre discípulo. O que é o discípulo? O discípulo é um aprendiz. E o aprendiz vai, como nós, aprendiz de Jesus, discípulo de Jesus, nós precisamos aprender cada dia mais, mas nunca se esquecendo que nós vamos ser um eterno discípulo. Nós sempre vamos estar aprendendo cada dia mais de Jesus. Então, a Bíblia é de uma profunda simplicidade. A Bíblia é simples. Quem complica a Bíblia são os intérpretes, são os teólogos, são alguns pastores, alguns ensinadores. Eles é que complicam a Bíblia, mas a Bíblia em si ela não é complicada. É lógico que tem coisa que não é revelada a nós, e nós temos que aceitar pela fé. Entendeu? Nós aceitamos pela fé aquilo que a gente não entende. Mas tem um detalhe também, o novo convertido precisa entender que tem coisa que hoje ele não entende. Mas à medida que ele vai crescendo na graça, no conhecimento, na maturidade, ele vai passando a entender. Muita coisa eu não entendia, mas agora eu já entendo. E vai ter coisa que eu nunca vou entender, mas lá na eternidade eu vou saber. Né? Então, vive de acordo com o teu conhecimento. Qual é o teu conhecimento? Se você conseguir obedecer tudo que você sabe, mesmo que seja pouco, já é uma bênção. Sabe por quê? Porque tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não obedecem um versículo. Aí não adianta. É melhor você conhecer pouco, mas obedecer aquele pouco que você conhece. Isso é muito importante, entendeu? Então, a Bíblia ela é simplesmente simples, entendeu? Qualquer cristão pode entendê-la, obedecer sem nenhum problema, sem nenhum intérprete oficial, não. Entendeu? Ou seja, lê o Sermão do Monte, capítulo 7, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Que simplicidade! Lê o livro de Evangelho de São João, lê as epístolas de João, né? A epístola de Tiago, coisas simples, mas que tem um ensinamento profundo, porque é o Espírito Santo. A Bíblia também é inspirada por Deus, então é a única voz de Deus no mundo, entendeu? E é através dela que Deus nos usa para pregar o Evangelho. Se eu não tivesse a Bíblia, qual é o referencial que eu ia ter para pregar? Nenhum, né? Então, a Bíblia não está sujeita a nenhum grupo, convenção ou pessoa. Por mais importante que os grupos sejam, que as convenções sejam, entendeu? Que as igrejas sejam, as seitas, seja lá o que for, governo, nada é superior à Bíblia. A Bíblia não é sujeita a nenhum pastor, a Bíblia não é sujeita a nenhuma igreja, a nenhuma convenção, a nenhum grupo, a nenhum governo. Tem governo que até hoje os comunistas perseguem os crentes. Por quê? Porque eles não são sujeitos a ele, nós somos sujeitos à palavra de Deus. Então a Bíblia, ela não é sujeita a ninguém, entendeu? É importante que a gente saiba isso. Nenhum homem nessa terra pode submeter a Bíblia aos seus caprichos. É a Bíblia que submete as pessoas. Ou você aceita ela ou não aceita, mas ela não vai se submeter a você. Não é você que tem autoridade sobre a Bíblia, é a Bíblia que tem autoridade sobre você, porque ela é a palavra de Deus. Entendeu? Então, os nossos pensamentos, os nossos padrões morais de vida têm que estar sujeitos à autoridade da palavra de Deus. Você tem que ser humilde para se sujeitar à tua vida moral
e espiritual à palavra de Deus. A Bíblia também é a nossa regra de fé e prática, certo? Entenda isso. A Bíblia é superior a qualquer dogma, a Bíblia é superior a qualquer credo, a qualquer costume, a qualquer tradição, a qualquer cultura. A Bíblia é superior a qualquer grupo, a qualquer líder, igreja, religião ou qualquer outra autoridade. A Bíblia, ela é superior. Quer eles vamos aceitar ou não, certo? Então não vem ninguém querer controlar a palavra de Deus que não vai conseguir, certo? Entenda bem isso. Nunca se submeta a ninguém que esteja fora da palavra. Controlar as pessoas. Não, quem tem que controlar a gente é Deus através daquilo que está escrito aqui. Os crentes bereanos eram assim. O grande apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, 14, né? Tem Hebreus aí que ninguém sabe quem escreveu, alguns dizem que é Paulo, outros não, eu acho até que foi Paulo, mas não tenho certeza. Né? Ele disse, quando ele pregou, os crentes bereanos iam lá ver, vamos ver se o que Paulo pregou bate com a Bíblia. Eles não engoliam qualquer coisa. Então, você tem a Bíblia, lê a Bíblia, tá? E devagar você vai entendendo. Nós vamos agora ver uma coisa importante aqui. A Bíblia, a estrutura da Bíblia, certo? Com certeza isso é muito importante para os novos convertidos. A estrutura da Bíblia. A Bíblia se divide em duas partes. As duas principais são Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento, né, veio depois do Velho Testamento. Então, a palavra testamento, ela significa aliança, pacto, entendeu? Foi uma aliança que Deus fez com o povo israelita através do sangue de animais, né? E o Novo Testamento é a nova aliança, significa, né, a aliança que Deus fez com a igreja pelo sangue de Jesus, que é superior ao sangue de animais. O Antigo Testamento, ele trata da promessa de enviar o Salvador, o Messias, ao mundo, através de Israel, né? E o Novo Testamento, ele trata do cumprimento dessa promessa. Resumindo, no Velho Testamento, o Messias virá, e no Novo Testamento, o Messias já veio. O Messias é uma palavra hebraica que significa ungido, tá? E em breve Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então o nosso ungido, o nosso Messias, ele já veio, já morreu pelos nossos pecados, já ressuscitou, está à direita de Deus e em breve ele vai vir arrebatar a sua igreja. Bem, outro detalhe importante aqui que eu quero passar para você é que a Bíblia foi escrita em aproximadamente 1600 anos e a Bíblia tem cerca de 40 escritores. Ela contém 66 livros no Antigo Testamento, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, entendeu? O Antigo Testamento, ele é dividido assim, ó. A lei, ela tem 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. E a outra divisão é a história do povo hebreu, do povo israelita. São 12 livros, que vai de Josué a Esther. E tem poesia, que são 5 livros, que é de Jó a Cantares, que está incluído também os Salmos, né? Jó, Eclesiastes, Provérbios. Esses livros são considerados os livros poéticos, são 5 livros, de Jó a Cantares. E tem as profecias, que são o livro dos profetas. São 17 livros dos profetas, sendo que 5 são considerados os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E os profetas menores, que são 12 livros, que vai de Oséia a Malaquias. Esse nome, profeta maior e profeta menor, isso é uma convenção de teólogos, né? Eles convencionaram isso porque profeta maiores aqui está mais ligado a tempo de ministério, também a espessura do livro, né? É mais ligado aí, mas porque uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a inspiração da Bíblia é igual. Deus,
ele não inspirou um livro mais do que o outro. Não, o livro de Isaías é mais inspirado do que o livro de Malaquias. Não, não existe isso. A epístola de Paulo é mais inspirada do que a epístola de Tiago. Não, a inspiração da Bíblia é igual, certo? E a inspiração da Bíblia foi especial, acabou. Não é a mesma coisa de eu estar cantando, de eu estar louvando a Deus. Isso é, é o mesmo espírito, mas não se compara com a inspiração da Bíblia que encerrou no último livro. O cânon fechou, né? E Apocalipse acabou. Não adianta alguém vir agora com uma nova revelação, porque ninguém vai aceitar, não. Acabou, né? Vamos lá. E o Novo Testamento ele tem a seguinte divisão: biografia, história, doutrina e profecia. Biografia é os 4 livros do Evangelho, né? Que traz a vida terrena de Jesus e o ministério dele. E história é o livro de Atos, traz a história da igreja primitiva, né? E as doutrinas são as 21 cartas doutrinárias, que vai de Romanos a Judas. As cartas universais são 7, vai de Tiago a Judas. E as profecias, né, é um livro só, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa, Apocalipse é revelação. Nós temos também as versões principais da Bíblia em português. Quando você comprar uma Bíblia, você vê qual a tua igreja está usando, né? Tem a revista Almeida Revista Corrigida, a RC, é muito usada, né, da imprensa brasileira, bíblica, e a Almeida Revista Atualizada, né, da Sociedade Bíblica, e a Almeida Revisada, AR, da versão de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, a imprensa bíblica brasileira. E tem a Almeida Contemporânea. Às vezes o professor faz uma confusão, ele compra a Bíblia atualizada, né? E às vezes a igreja dele usa a corrigida. Então, às vezes é bom pedir, você que é um novo convertido, pede uma ajuda do teu pastor, qual a versão que você deve comprar. Porque na minha igreja, quando eu aceitei Jesus, usava a corrigida. E eu não sabia, fui lá e comprei uma Bíblia, não sabia e também não me orientaram, né? Aí eu fui lá e comprei uma atualizada. Aí deu uma confusãozinha na hora de ler, eu não entendi, por que a minha é diferente? Né? Como novo convertido eu não sabia, mas agora eu estou explicando aqui que as versões é a mesma coisa, é o mesmo sentido, ok? Bem, então, encerrando aqui, eu vou fazer um fechamento aqui. Presta sua atenção, tá? Olha só, para encerrar, é a conclusão agora sobre a Bíblia. Isso é muito importante. A Bíblia é o livro dos livros. A importância da Bíblia é o único livro que revela Deus como Ele é à humanidade. É o único livro que revela Deus à humanidade como Ele é. Certo? A Bíblia é teocêntrica. A necessidade das Escrituras, ela mostra a condição do homem pecador, Romanos 3:23. Ela mostra a condenação eterna do homem que rejeita Deus, 1 Coríntios 6:9-10, Apocalipse 21:8 e 22:15. Ela mostra o caminho da salvação, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus quem falou isso. E ela mostra também o meio de salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ok? Quarto, ela mostra a felicidade eterna dos crentes fiéis, está em Apocalipse 21, né? 14 e 22, de 1 a 15. E terceiro, a perfeita harmonia da Bíblia e a sua unidade. 1.600 anos para ser escrita, 40 escritores, atividades diferentes dos escritores, lugares diferentes, profissões diferentes. Isso mostra o quê? A Bíblia é um milagre, né? 1.600 anos para ser escrita, com pessoas diferentes, e ela não tem erro, né? Parece que foi uma pessoa só que escreveu, e foi. Os escritores foram usados por Deus. As suas promessas não falham, suas profecias se cumprem, não existe contradição doutrinária na Bíblia. Existem pessoas com contradição, mas a Bíblia não tem. A influência da Bíblia é perfeita na vida das pessoas e nações.
O melhor argumento a favor da Bíblia é o caráter que ela forma, é a transformação que ela realiza na pessoa. Quem obedece à Bíblia é mudado completamente. A Bíblia é familiar a cada povo, nação, parece que foi escrita diretamente para a pessoa de qualquer lugar ou nação. Um japonês, um inglês, um americano, qualquer um, quando lê a Bíblia, parece que foi para si, né? Escrita para ele. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo, lido, mas ao mesmo tempo é o mais moderno. A Bíblia é imparcial. Ela mostra o pecado de Davi, né, o adultério de Davi, a idolatria de Salomão, a negação de Pedro com Jesus. Então ela não esconde o pecado de ninguém. Ela é imparcial. Ela mostra as virtudes e as falhas dos seus personagens. Só Jesus é que não tem erro na Bíblia. A Bíblia é sempre nova e inesgotável. Você vai ter sempre mensagem nova na Bíblia. Não é como um livro que leu e não presta mais, né? A Bíblia é sempre nova e inesgotável. O tempo não afeta a Bíblia não precisa de acréscimo, a Bíblia não precisa ser melhorada, ninguém vem acrescentar nada, porque tem maldição aí. A Bíblia é indestrutível, muitos tentaram destruir a Bíblia, morreram e a Bíblia está aí, certo? Enquanto tudo é transitório, a Bíblia permanece. A Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. O Espírito Santo dá testemunho do crente quanto à sua inspiração. A Bíblia é cristocêntrica. Suas doutrinas são santas, suas histórias são verdadeiras. A Bíblia ensina como servir a Deus. Então, amado novo convertido, que Deus te abençoe, certo? Em breve, nós estamos lançando o terceiro vídeo, que é a terceira parte do discipulado da série Novos Convertidos, tá bom? Que Deus te abençoe, querido. Vá em frente, não desanima não, porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida, tá bom? E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Porque vai nos ajudar aí a ranquear o nosso canal, tá bom? Deus te abençoe e até breve.